O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja para a Europa na segunda-feira e fica uma semana no velho continente. O período fora aqui do país ocorre em meio às discussões sobre o plano de corte de gastos do governo. Repórter Marília Ribeiro, chegando ao Jornal Jovem Pan, conta os planos do ministro que não parece estar muito preocupado com o avanço das negociações da revisão orçamentária. Marília, boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Obrigada, Tiago. Boa noite a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan nessa sexta-feira. Tiago, é exatamente isso, né? Durante toda essa semana, nós tivemos aqui diversas reuniões de articulação, seja no Ministério da Fazenda, aqui no Palácio do Planalto, ou até mesmo lá no Palácio da Alvorada, para poder discutir, né, essa questão das medidas para o corte de gastos. E deve ficar para depois essa divulgação dessas medidas. Isso porque o ministro Fernando Haddad viaja já na próxima segunda-feira, retornando apenas na próxima sexta-feira, e ele já desembarca em São Paulo. E para onde ele vai? Ele vai lá para a Europa, ele deve passar por 4 capitais, entre elas Paris, lá na França. A agenda do ministro para essa viagem ainda não foi divulgada. A assessoria de Fernando Haddad diz que isso deve acontecer nos próximos dias para a gente poder acompanhar e saber o que o ministro foi fazer lá, e nós vamos trazer aqui no Jornal Jovem Pan. Voltando, Tiago, para essa questão do corte de gastos, nós tivemos aqui diversas reuniões. O ministro chegou a falar sobre a questão da inquietação do mercado financeiro, né, que vem cobrando para que a divulgação desse pacote do corte de gastos seja divulgado. Ele chegou a dizer que compreende a inquietação do mercado financeiro e que isso iria acontecer. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que também está envolvida em toda essa negociação, disse o seguinte durante essa semana, que a divulgação desse pacote vai acontecer ainda em novembro e a votação dele vai acontecer em 2025 lá dentro do Congresso Nacional. O que o ministro Fernando Haddad já adiantou, que esse pacote de gastos, ele deve vir como uma proposta de emenda à Constituição para ser votada pelo Congresso Nacional, mas ele não deu muitos detalhes. A ministra Simone Tebet disse o seguinte, que o presidente Lula já sabe o valor dos gastos, desse corte de gastos e também as áreas que devem ser afetadas, mas que para a divulgação é necessário ter o aval do presidente Lula. Com isso, Tiago, alguns ministérios, algumas pastas já começaram a se manifestar contra esse corte de gastos. Até mesmo o ministro do Trabalho e Emprego, né, Luiz Marinho, durante essa semana, ele chegou até a ameaçar deixar o cargo caso o corte de gastos chegue em benefícios do Ministério do Trabalho. Agora, com essa viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer dizer então que essa divulgação desse pacote de gastos, ela deve ficar para depois mesmo. Tiago, só para a gente encerrar aqui, o ministro retorna na sexta-feira e desembarca em São Paulo. Só que é bem na véspera, né? Bem próximo à COP20, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 19 de novembro. Então, quer dizer que essa divulgação desse pacote do corte de gastos, ele deve ficar mesmo somente para depois, Tiago. A gente continua acompanhando a Marília Ribeiro com as últimas informações aí de Brasília. Até mais tarde. Daqui a pouco você volta, claro, mais uma conversa com os nossos comentaristas. Dora Kramer, o ministro da Fazenda, muitas vezes a gente até fala aqui, você comenta, que ele muitas vezes dá murro em ponta de faca, porque ele tem que vencer resistências até do próprio PT, dentro do governo. Mas nessa semana ele deu algumas indicações de que não estaria muito preocupado, ou pelo menos amenizando essa situação. Hoje o dólar voltou a subir de novo, o mercado financeiro especulando. Qual deveria ser a postura do ministro da Fazenda nesse momento, se é uma postura correta na sua avaliação? Bom, se ele não está preocupado, deveria estar, mas é óbvio que ele está preocupado, ele apenas diz que não está preocupado. E quando ele fala que o mercado está aflito, fala contra a cobrança, ora bolas. Foi o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet do Planejamento que passaram todo o segundo período, o último período eleitoral, anunciando que haveria esse anúncio de medidas, eles não gostam que chame de pacote, tá? De medidas, não faz a menor diferença, mas enfim, de medidas para contenção de corte de gastos. Muito conveniente essa viagem do ministro, muito esquisita não ter agenda, mas enfim, era conveniente, porque cria uma justificativa para um atraso. Aí, como a Marília trouxe, depois tem a COP aqui no Rio. E aí atrasa mais e tem uma justificativa que mascara um pouco o problema que todo mundo sabe qual é.
convencer o presidente Lula de que precisa cortar gastos. A gente viu aí um aliado lá de trás do presidente Lula, do Lula sindicalista, o Luiz Marinho, e pela declaração dele, ele diz, olha, se vierem cortar aqui, só me demitindo. Então, ele se considera, todo mundo diz, né, demissão é prerrogativa do presidente, ele não, ele vai ali com força. Então, a gente vê claramente essa divisão, essa é a dificuldade. E até há um grupo de empresários, representantes da sociedade civil representantes contrários ao corte de gastos, não é, Vilela? Mas a situação das contas públicas é muito complicada e bom lembrar também que o Congresso não aprovou a LDO e muito menos o orçamento para o ano que vem. Pois é, Thiago, sempre que se fala em corte de gastos, você vai ter pessoas descontentes, segmentos da sociedade descontentes. E isso faz parte. Quando você concede benefício, por outro lado, fica todo mundo feliz. Agora, um governo, ele tem que ter a racionalidade de cortar os gastos, especialmente em momentos que são necessários. Especialmente um governo que não demonstra aquele apego, aquele carinho todo pela contenção de gastos. É um governo que tem um viés de gastar um pouco mais. Ora, chega um momento que a conta chega. E para isso, tem que cortar os gastos, tem que cortar na carne.